Você está falando do bloqueio. Eu sempre É. tive essa sensação. Quando eu escrevi Mentes Perigosas, Aham. dos psicopatas, eu nunca achei que fosse, que eles não sejam também criaturas criadas por essa energia maior, E que eu chamo alcançáveis. de energia suprema. Eu chamo É, de energia suprema. Eh, Até porque todos nós derivamos desta energia suprema. é. Todos e tudo, Aham. né. Eh, mas eu acho que de alguma maneira é como se fosse um rádio que perde distancia tanto da fonte, É. né, que fica incapaz de manter a De comunicação. captar, Exatamente. perde a frequência. Alguma coisa É, aconteceu no aparelho, é. né, que Agora, não o que o pessoal conecta. não crê é que esse aparelho defeituoso, todavia, tem um eu profundo que está para além de todo o aparato defeituoso externo, psicossocial, psicológico, comportamental e tudo mais, que é uma essência impenetrável por mim, por você, por qualquer um outro, mas que esse em quem todos são sabe quem cada um é e conhece todos os impedimentos, todas as dificuldades, todos os entupimentos, todos os bloqueios. E assim como eu vou, na minha limitação, a essência de um filho, ele com capacidades para além do que o nosso vernáculo consegue definir, penetra nessas entranhas, de modo que é por isso que Jesus disse: não julgueis, para que não sejam julgados, porque essas coisas, como Paulo disse, só vão ser conhecidas quando Deus abrir os tesouros do coração humano. Aí a gente vai levar sustos extraordinários. Eu, por exemplo, olho para a Índia. Está lá há 5, 6, 7 mil anos de existência. Jesus veio há 2.000 anos atrás. Esses caras não receberam graça de Deus? Claro que sim. Os chineses que estão lá aos milhões, há tantos anos, não receberam? Claro que sim. As criaturas que viveram antes do grande dilúvio, que hoje é um fenômeno antropologicamente inquestionável, porque mais de 1.500 culturas da Terra contam a mesma história em todos os continentes, e que, em média, aconteceu há 4.250 anos atrás, Antes de Cristo. antes de Cristo, né? 4.250 anos atrás, antes de nós. Sim. Pois é, 2.450 anos antes de Cristo. Por exemplo, acabei de voltar de Göbekli Tepe e Karahan Tepe, na Turquia, e Darankuyu, que são estruturas de 12.000 anos de idade. Portanto, esse mundo teve mais gente, mais história, mais tudo acontecendo antes desse resetting do chamado Grande Dilúvio, constatável nos mitos, nas culturas e até arqueológica e geologicamente, com as marcas dele na Terra inteira, do que de lá para cá. Nós estamos vivendo, por exemplo, mais ou menos só 30% em relação ao que nos precedeu. E o que nos precedeu não aconteceu sem Deus. Sempre foi Já em estava lá. Deus, com Deus. E o Cristo eterno sempre se manifestou. O apóstolo Paulo diz, Pedro diz, o Apocalipse diz que o Cordeiro, ou Cristo eterno, Cordeiro é uma arquetipia que deriva-se da estrutura judaica, cultural judaico-cristã, mas o Cristo eterno foi imolado antes da criação do átomo, do cosmos, de qualquer elemento, de qualquer realidade primal, por mais primitiva que seja. Ele é aquele em quem ele explode. O Big Bang, que é uma teoria apenas, vamos supor, é a que a gente tem por enquanto, depois pode ser Sim. substituída por outra. Seja qual seja a teoria, esse princípio primal é a explosão do Cristo, que cria todas as coisas. Tudo que você vê acontecendo é a explosão do Cristo eterno, que nunca esteve ausente, que está presente em tudo, que visita as pessoas em sonhos, em intuições, em percepções, em sabedorias, em conclusões do amor,
em choques, em dores, em sofrimentos, em perplexidades boas ou ruins. Se revela em tudo, fala em tudo. A voz dele é ouvida todo dia na terra inteira por todo mundo e fica esse lado ocidental judaico-cristão com essa presunção de pensar no supremacismo perverso deles, de que eles são os donos dessa revelação e quem estiver fora disso está perdido. Aí eu vou morrer dando soco na ponta dessa faca até o fim da minha vida, mas eu sei o que é verdade. Mas é interessante porque, por exemplo, eu sempre me queixo. A Bíblia é um texto feito a muitas mãos, Isso. né? É. Que eu não tenho dúvida que foi extremamente A inspirado. palavra é inspirado. Inspirado. Isso para mim é muito claro por essa energia maior. Mas eu acho que muitos textos se perderam, foram selecionados, porque a gente tem que E alguns também textos são circunstanciais. Eram para o momento, eram para aquela porque hora. tinha o momento que a gente É. vivia, a cultura que se vivia, os Isso. valores que se viviam, Uhum. né? Então a gente tem que ler com essa sabedoria. Eles não tinham perspectiva de durabilidade universal no Velho Testamento. O que tem durabilidade universal é o Evangelho de Jesus. No Evangelho, por exemplo, eu me deleito em física quântica, por exemplo, há muitos anos. Quanto mais eu estudo física quântica, mais eu vejo a aplicação dela nos evangelhos, em tudo que Jesus fez. Jesus tinha uma mentalidade quântica o tempo todo. Os próprios milagres de Jesus trabalham com os intestinos quânticos da realidade o tempo todo. E eu me deleito, meu coração se regozija, eu tenho um prazer extraordinário. Quando eu vejo, por exemplo, as curas psicológicas, algumas delas atribuídas diretamente a diabos, a demônios, a satanás, a lunatismos e tudo mais, expressões da hora, da época e tudo mais. Alguns casos, de fato, carregavam aspectos extremamente alienígenas de penetração na mente humana. Outros casos não. Haveria tratamento de um outro modo. Mas Jesus está lidando com a compreensão das pessoas. E ele vai tratando, vai curando, não vai estabelecendo nenhum tipo de dogmatização para nenhuma forma de procedimento. Tudo pode crescer, tudo pode evoluir. E ele chega e diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e até outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, ele não diz: depois de mim vocês não vão crescer em mais nada. Ele diz: vocês vão crescer porque eu vou fazer vocês se dilatarem, crescerem e se expandirem. Então, eu sou um Cristo em expansão. Cada um de nós. Cada um de nós. A questão é que não é percebido dessa maneira, né? Porque o grande poder não está no outro. Sempre esteve na gente. Sempre esteve. Nessa expansão. E eu vejo você falando e toda hora eu estou aqui orando por você, dizendo: Senhor, continue iluminando a mente dela, para que ela tenha essa liberdade de ser, essa alegria de ser, essa capacidade de aplicar cada coisa de maneira mais própria, cada dia mais própria às pessoas, conforme as necessidades delas, de modo que eu tenho grande prazer na tua vida, você faz parte da minha igreja. E tem uma coisa que eu me sinto muito à vontade, eu não sigo nem segui nenhuma religião nunca. É uma vantagem. Não sei se vantagem, eu respeito todas, me dou com todo mundo de qualquer religião, sempre foi assim. Eu me sinto muito bem recebida em todos os lugares, mas eu sempre tive uma noção de que não estaria, que essa energia tão poderosa não pode ser, não pode ter um script. Seja esse aqui ou aqui ou aqui. Eu continuo achando que é uma conexão que tem que partir. Absolutamente certa. Eu não sei se estou certa, mas é uma intuição. Porque você tem a corroboração de Jesus e do Evangelho para eu afirmar que você está completamente certa. Se Jesus, no que ele disse,
É caminho, verdade e vida, é luz, é percepção, é dilatamento, como a gente nunca encontrou nada parecido nem igual, ele diz que você está certa. Os grandes heróis de Jesus dos evangelhos não foram judeus, não foram líderes religiosos, nenhum desses. É um centurião romano que não sabia de coisa alguma, que não tinha catequese de nenhuma natureza, mas tinha fé e cria. E disse algo a Jesus que deixou Jesus em estado de perplexidade. Quando alguém disse, olha, ele é um cara bom, lá em Cafarnaum, ele é digno de que tu vais à casa dele curar o servo dele que está morrendo. Aí Jesus disse, eu irei curá-lo. Aí o cara veio, o centurião, e falou, não, eu não sou digno de que tu nem entres na minha casa, mas eu sou um homem sujeito à autoridade. Quando um superior meu diz, faz isso, eu faço. E quando os meus subalternos ouvem a minha voz dizendo, faz isso, eles fazem. Então tu és a autoridade suprema, basta que tu mandes uma palavra e o meu servo vai ficar curado, longe. Aí Jesus olhou para ele e falou, em verdade eu vos digo que em todo Israel eu nunca encontrei uma fé como essa. A outra grande heroína de Jesus é uma mulher cirofenícia, onde hoje é o Líbano, que fora das fronteiras de Israel, que estava com uma filha possessa, que se jogava, queria morrer, se arremessava em lugares perigosos, autodestrutiva ao extremo, ninguém controlava a menina. Aí ela arromba a porta da casa onde Jesus estava, fora das fronteiras de Israel, querendo descansar, e ela entra, bota o pé na porta e entra. Aí diz, por favor, cura a minha filha. Aí Jesus tem um diálogo insólito com ela, que é até um pouco longo, mas o resumo é o seguinte, a mulher vence Jesus no repente. Era um diálogo de repentes, tipo nordestinos. Repente. Aí Jesus diz uma frase de repente para ela, aí ela responde, aí Jesus joga uma outra, aí ela responde, aí Jesus diz outra, aí ela responde. Quando ela responde essa última frase, Jesus fica totalmente enternurado e diz, ó, mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres, vai, a tua filha está curada. Então, os grandes heróis de Jesus no Evangelho não foram catequizados no Templo de Jerusalém, em nenhuma sinagoga, em lugar nenhum. A primeira testemunha da ressurreição dele é Maria Madalena, é uma mulher desprezada como testemunha pelo status quo judaico. As pessoas que ele escolheu eram todas as desprezíveis daquela sociedade para andarem com ele. Ele pegou as corjas, assim chamadas pelas autoridades aristocráticas de Jerusalém, para serem os discípulos dele. Ele acreditou na marginalidade, na capacidade que os entes marginais teriam de carregar com muito mais verdade, sinceridade e simplicidade a palavra que ele estava ensinando, que se caísse nas mãos da aristocracia teológica de Jerusalém ia virar teologia, academia, letra e coisa nenhuma, e não ia passar disso, não ia atingir o coração nem a alma humana. Então, querida, eu olhei para isso tudo desde o início, eu falei, não, eu não quero ser como Nicodemos, que era um cara legal, Sim. mas fugia da raia, se escondia. Eu quero botar a cara para fora, e por esse amor eu estou disposto a apanhar todos os dias da minha vida com alegria. Mas será que apanha? Apanho do ponto de vista humano. Em que sentido, Caio? Eles apedrejam muito os religiosos. Sim, mas eu estou colocando assim, vamos colocar que a fração de líderes religiosos não é a maioria do mundo. Mas no Brasil, a fração dos líderes religiosos que ficaram com ódio de mim porque eu me divorciei da igreja evangélica, eu fiz um divórcio. Uhum. Eu me divorciei uma vez da mãe dos meus filhos, depois de 25 anos de casado, mas esse divórcio não teria abalado nada.
O divórcio que abalou foi quando eu disse: agora eu estou me divorciando da instituição evangélica para sempre. Mas da instituição. Pois Você é. nunca se divorciou do evangelho. Não, sabe por Pelo quê? contrário. Ao O evangelho contrário. você se casou. Ao contrário, porque evangélico é uma palavra que deriva do termo evangelho. Evangélico é aquilo que carrega a qualidade do evangelho. Eu falei, olha, para eu poder ser evangélico, eu vou ter que me afastar dos evangélicos para eu poder viver a qualidade do evangelho sem ter que fazer nenhuma média ponderada e nem ser cobrado por uma coisa que está abaixo do nível de qualquer referência posta, pedida, demandada ou sugerida por Jesus. Eu não quero, eu quero viver com a alegria dos meus 18 anos até os 90, se Deus me der de vida. Ou 100, por que não? Ou 100, por que não? Ou 100, por que não? Muito mais possível. E quando você tem o coração limpo, a consciência limpa, eu acho que isso reflete na longevidade. Ah, com certeza absoluta. Dúvida Olha, que isso se não reflete. fosse isso, se eu tivesse continuado casado com a instituição, eu estava com uma espada na cabeça por um monte de razões, desde os 26 anos de idade, que de 4 em 4 anos diziam que eu ia morrer. Depois que eu parei com esse negócio todo, eu estou muito mais saudável. Eu sou um ente que vivo sem ansiedades praticamente. A minha mulher até fica perplexa. Não, e você no auge, você era um cara muito grande, mas você tinha sobrepeso. Pelo amor de Deus. Você tinha coisas que a gente olhava e falava assim... 130 quilos, Exatamente. Ana. É como se o peso daquilo Sabe com tudo... quanto que eu estou aqui na tua presença? 70. Exatamente. Eu tirei mais de metade de mim. De você. E a minha mente está mais jovem do que nunca. E a minha alegria, e a minha felicidade. Tá lá aos 18 anos. Estou lá né? nos 18. Tá eu nos quero 18 morrer anos. menino.